Oi, gente. Luzia Gomes aqui falando um pouquinho para vocês. Hoje eu vou falar de uma técnica que me ajudou muito, que foi a técnica de transmutação mental. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui como essa palavra chegou na minha vida. Eu não conhecia essa palavra. É, E assim, ela chegou na minha vida em um momento assim que me tirou, né, me salvou de um calabouço que eu estava vivendo assim, de um momento muito angustiante, muito triste que eu estava passando, que foi pós-pandemia. Eu sou da área de festa, né, trabalhar com festa, e pós-pandemia tinha se acumulado muita coisa durante o período da pandemia, muitos eventos tinha que fazer, e passando a pandemia, quando ficou liberado para fazer as festas, eu tinha que fazer muitas festas e não tinha receita, porque o setor ficou tudo parado, né? E ninguém tem, às vezes, não tinha como prever uma coisa desse tamanho. Então, mesmo que a gente tenha alguma coisa ali guardada, eu tive que usar durante o período que eu estava parada, né? E então, depois do momento, simplesmente eu tinha muitas coisas para resolver e não tinha como. Eu não conseguia enxergar, assim, a olho nu, como eu resolver aquela situação. Então, eu me vi diante de uma situação de muita tristeza, de muitos conflitos, de muitas cobranças, assim, né? Porque eu recebi o valor das pessoas, então eu tinha que arcar com o meu trabalho, né? E eu sabia que as pessoas estavam na razão de me cobrar. E aí eu chorava, eu não sabia o que fazer, literalmente. Eu entrava assim dentro do meu quarto e eu só sabia chorar, né? E isso me trazia mais angústia porque parece que minha consciência, meu cérebro, ele ia ficando assim bloqueado, né? Eu não enxergava a solução. E depois de passar vários dias nessa situação, eu consegui assim em uma noite, né, de muito chorar, de muito pedir a Deus uma iluminação na minha mente, uma forma de conseguir resolver aquela situação. Eu fui dormir e veio, eu lembro assim que durante a noite eu fiquei tendo mistura de pesadelo com sonhos, era que como se fosse minha mente tivesse sendo jogada para vários lugares, era como se fosse um vento me levando para um lado e para o outro. Eu não conseguia distinguir nada ali, era simplesmente como fosse algo, como uma espécie de vento. E quando eu acordei, eu lembro que veio na minha mente essa palavra, transmutação mental. Só era isso que eu conseguia lembrar. E era de uma forma muito, muito clara, assim, era transmutação mental. Era como se fosse, emergiu, assim, essa palavra. E aí eu fui em busca de saber o que significava essa palavra, né? Eu lembro que eu acordei, assim, eu fui direto pro computador, né? E coloquei lá, transmutação mental. E veio para mim o livro naquele verdinho chamado Cabalion. E o conhecimento que tem nesse livro, assim, é muito denso, é muito profundo. Ele fala dos primeiros conhecimentos, né, que existe na humanidade, que foi escrito, né, lá por volta ali da antiga Grécia, do Egito. Então são pessoas, tem uma cultura, né, de muitos símbolos, de umas pessoas que vivem pelo conhecimento e não pelo ser. Né? Não aliás, pelo ter, não pelo ter e sim pelo ser. Então, a gente vem dessa cultura de símbolo, de ser, do conhecimento, da profundidade da coisa. Então, é um livro que trata-se dos primeiros conhecimentos, de quem é Deus, como o mundo foi formado, das 7 leis que regem tudo que há, né? Das 7 leis que regem o universo, né? Fala muito da origem do universo. É um conhecimento muito denso, tem nem como abordar aqui alguma coisa nesse sentido. Só sei que se fala disso e veio essa palavra e tem alguns capítulos se for falando só dessa palavra, que é a transmutação mental. E, e é por onde, assim, a chave assim, do livro é você transformar pedra em ouro, o metal em ouro. Né? É um símbolo, porque na verdade a pedra é o ser humano e o ouro é o espírito elevado. É um estado de consciência elevada. Então, dessa
dessa parábola, né, digamos assim, dessa história, né, vem o transmutação mental. Nasce essa palavra, né, de você transmutar mentalmente. E eu tenho certeza que foi um ser de luz, né? Nítida certeza que foi um ser de luz que me trouxe essa palavra. Eu estava precisando, era um momento assim que eu fiquei muito emocionada, porque quando eu comecei a ler aquilo ali, me aprofundar e começou a despertar dentro de mim um interesse muito grande por esses conhecimentos, já era nato para mim um certo interesse, né? Mas depois desse momento, parece que veio à tona, aquele foi o momento que eu precisava passar para se despertar de alguma forma e começar a buscar cada vez mais e transformar o meu estado de consciência e que é e se transformando, né? Porque a gente, no momento que a gente tá pronto, a gente não tá mais aqui, né? A gente, né, vai. Mas, enfim. E aí eu comecei a ler esse livro, era um conhecimento muito denso, que na verdade você fica assim, é como se fosse uma sede do conhecimento, mas ao mesmo tempo você fica um pouquinho assustado também com o tipo do conhecimento que ele é muito profundo. Ele entra muito em contato com quem você é. Você começa ali a colocar na mesa, né, na pauta ali, suas crenças, tudo que lhe ensinaram, né, em aspecto religioso, tudo que foi lhe ensinado, parece que tudo que era verdade se torna meias verdades. Tudo que foi lhe ensinado e você tinha uma convicção que era certo, você começa a questionar se realmente é assim mesmo ou tem espaço para você pensar um pouco a respeito. E esse livro ele foi trazendo muitas verdades, muitas coisas, muitos questionamentos, né, que a gente vai em busca da nossa verdade. Né? Eu tenho a minha consciência para entender aquela verdade. Aquilo é um conhecimento e quando eu estudo, eu vou constatando, eu vou sentindo se para mim faz sentido, se para mim é uma verdade ou não. Então esse livro só tratava muito disso, da origem, né? E se você se coloca ali em xeque tudo que você aprendeu, tudo que quem você é, de onde você veio, você começa a se questionar. Por isso que eu falo que assim, dá um pouquinho de medo, né? Mas é aquele medo bom que leva a gente para um outro nível. E aí se fala muito dessa técnica de transmutação mental. E eu comecei a aplicar ela na minha realidade que eu estava vivendo, que era um momento assim de muita dor, de muita angústia, que eu tinha em mente assim, eu quero fazer o meu trabalho, eu quero executar da melhor forma possível, eu não estou fugindo da minha responsabilidade nem por um segundo, mas eu não estou sabendo como fazer isso. Então, essa palavra, essas técnicas que eu aprendi ali no livro, né? É um conhecimento, né? De você transmutar mentalmente, veio me esclarecendo, veio como se fosse me explicando ali como eu conseguiria fazer, né? Para sair daquela situação. E foi assim que essa palavra chegou para mim, e eu posso dizer que ela assim, me salvou daquela situação, porque quando eu comecei a aplicar, né? E eu comecei a ver os resultados, eu comecei a ver que aquilo ali fazia muito sentido e as coisas começaram a se transformar. E a técnica é o seguinte, né? No livro fala muito que assim, né? Que é algo que todo mundo acredita, mas acredita de um jeito diferente, né? Cada um tem suas palavras para se expressar. E no livro ele fala assim, que nós, seres humanos, temos dois eus, né? O eu interior e o eu superior. Né? Que aí em algumas linguagens a gente vai falar de alma, de Espírito Santo. Cada pessoa vai ter seu jeito de se expressar, de acordo com o que foi ensinado, né? Enfim. E aí a gente tem dois eu. O eu interior, né? E o eu superior. Esse eu interior, né? É a nossa centelha divina. Aquele 1%, né? Umas figuras de linguagem, é 1% do Criador, né? De Deus, de uma força maior, da nossa energia, de onde tudo provém, nossa energia criadora, né? O Deus, né? Esse Deus, ele se projetou na matéria, colocando assim uma pequena porcentagem dele, né? Em cada ser que existe. E no ser humano, digamos assim, uma porcentagem um pouquinho maior, porque nós temos o poder de pensar.
né? Mas todos os outros seres seriam projetados também da mesma forma. É como se ele estivesse se expandindo. Aliás, é como não. Ele está se expandindo através de cada criação. E o ser humano, por isso que é algo que é imagem e semelhança. Por quê? Porque nós somos a imagem, porque ele pode se representar de qualquer forma que ele queira. Pode ser através de uma imagem humana, pode ser através de um vento, ou pode ser através de um pássaro, enfim. E a semelhança, porque nós sentimos tudo que ele sente. Digamos assim, aliás, a semelhança, porque procuramos sentir tudo que ele sente, porque ele é amor, ele é bondade, é generosidade, é amor incondicional. Então, estamos aqui para procurar sentir cada vez mais e se assemelhar a essa criatura, a esse ser divino. E a técnica, ela se diz exatamente isso, né? Esse ser interior, né, veio se experienciar através de uma forma humana, que somos nós. E essa centelha, né, que tem aqui dentro, ela quer se expandir, ela quer crescer, ela quer evoluir, ela veio para se expandir. E aí, às vezes, a nossa limitação humana, desse corpo humano, que nos limita com as resistências, com esses sentimentos que nós chegamos aqui e esquecemos quem nós somos, quem vimos para ser, né? E daí a gente começa assim, se apegar, né, se assemelhar a esse mundo material e começamos a ficar distante de quem realmente somos de verdade, né, da nossa essência humana, desse nosso Criador que existe em nós, que é bondade, que é humildade, que é amor incondicional. E uma vez eu vou me separando, eu vou vivenciando cada vez mais essas experiências carnal, essas experiências da matéria, a dor, o sofrimento, a aflição, a angústia, que era o que eu estava sentindo. Então, assim, foi muito profundo, porque exatamente por isso, porque eu percebi que eu estava muito longe da minha essência naquele momento, por isso que eu estava sentindo tantos sentimentos que me amargurava, que me deixava com medo, que me deixava triste, sem saber o que fazer. Então, assim, eu percebi que eu estava longe de quem eu sou, estava longe da minha essência, estava longe da minha centelha divina. E uma vez que eu reaproximasse, eu me alinhasse, eu, né, fizesse essa conexão novamente, tudo seria resolvido, porque a minha centelha divina é capaz de resolver tudo por mim, uma vez que eu esteja alinhada com ela. Esse assunto me emociona muito, porque foi um grande aprendizado, mas foi um grande aprendizado em um momento muito difícil, que me, assim, era no limite de quem realmente eu era. Então, tinha muito medo ali, tinha muita angústia, tinha muita tristeza, tinha muito tudo que uma pessoa pode passar como ser humano, né? E acredito assim, eu até me solidarizava com a minha categoria, com as pessoas, porque estava todo mundo vivendo aquele momento. E o sentimento coletivo, ele é real, né? E ele faz parte. Então, assim, eu conseguia sentir que a outra pessoa estava sentindo, então meio que até aumentava, né, aquela angústia que eu já estava passando. E aí eu fui percebendo ali nos estudos que quanto mais tinha alinhamento com esse meu eu interior, quanto mais esse meu eu aqui externo, né? Essa pessoa física, quanto mais eu me alinho com essa minha centelha divina que há em mim, que há essa elevação, né, do meu espírito, mais aqueles problemas iam sendo solucionados. Solucionado assim, coisas iam acontecendo, coisas inexplicáveis, que antes, por mais que eu chorasse, pedia, nada acontecia. Os dias continuavam iguais e aquilo ali parece que só aumentava na minha mente. Então, quando eu fui estudando, me alinhando profundamente, sabe, se quebrando na humildade mesmo, buscando,
né? Você viver não na matéria, mas com uma certa elevação, enxergando as coisas não como dificuldade, não como algo que estava me torturando ali fisicamente, e sim aquela oportunidade de crescimento. Então eu parei de resistir àquela situação, de dizer não, eu não aceito. Ali eu colocava em xeque tudo que eu tinha feito, tipo assim, não, eu me esforcei tanto para chegar até aqui, como é que eu estou passando por isso? Então, tudo isso, essa minha voz do meu ego, eu comecei a me calar. Eu comecei a tipo, não, tá tudo bem, tem uma saída, eu vou encontrar uma saída, tudo vai dar certo, a providência divina tá sendo direcionada, e esse sentimento assim de calma profunda, foi me tomando, foi ganhando espaço, e mesmo na dor, através da dor, apesar da dor, eu procurava enxergar o positivo daquela situação. E assim, verdadeiramente, né? Porque energia não mente, né? E Deus conhece real intenção antes da gente sentir um sentimento. Então, quando eu fui, com o passar dos dias, eu lendo esse livro, eu me aprofundando, principalmente nesses capítulos que falava de transmutação mental, e eu fui me aprofundando, eu relia várias vezes até eu compreender na essência aquelas palavras, cada palavra, e refletia e meditava. E esses sentimentos de paz, de assim, apesar da dor, mas eu estou aprendendo. O que é que essa situação tem para me ensinar? O que é que essa situação ela pode colaborar com o meu crescimento? Eu não estou passando por isso, não é à toa. E aí, durante esse período também, eu lembro que eu fiquei muito assim, resguardada, né? Tipo, sem sair de casa mesmo, só refletindo e estudando e buscando solução dentro de mim. Isso foi um negócio, uma coisa assim, que eu achei muito lindo também, porque a gente às vezes só não sabe as respostas porque a gente ainda não fez as perguntas. E fazer as perguntas não é para ninguém de fora, é para o seu próprio coração. Às vezes a gente acha que vai achar as respostas em lugares, né? Em situações, enfim. Mas as respostas para cada situação, para cada pessoa, ela vai estar dentro de você. Por exemplo, essa situação toda que eu estou falando veio através de um sonho que eu fui em busca, mas na verdade tudo já existia, já estava pronto. Eu só não estava tendo acesso porque eu não tinha preparo, eu não sabia como, eu não sei fazer. É outra frase também assim que eu acho maravilhosa e que tem muito significado, que diz assim: o que eu ainda não tenho é porque eu ainda não sei fazer. No dia que eu aprender a fazer, eu vou começar a ter. E essas frases, assim, eu gosto muito delas porque elas trazem, assim, tipo, um momento de muita humildade. Porque a humildade, não, a humildade é você com você mesmo, né? Se eu não tenho isso, é porque eu não sei fazer. Porque no momento que eu aprender a fazer, eu vou ter. Então, elas trazem a gente para um momento zen. Sim, e agora? É só eu e eu mesmo. Se eu quero ir, eu tenho que aprender. Porque mesmo que eu confie em qualquer pessoa, em algum momento aquela situação pode me deixar no caminho e eu tenho que fazer algo por mim. Então, é, então, assim, esse livro foi o que eu falo que ele me salvou desse momento, que foi a transmutação mental, de eu conseguir, na essência, assim, sabe? Isso não é um processo fácil, porque a gente sabe, quando a gente tá sentindo uma dor, a própria dor, ela traz mais dor. A própria dor, você sentindo a dor, o seu próprio eu, ele vai dando um jeito de trazer mais dor. Você vai lembrando de mais sofrimento, de mais situações que você passaram. Tudo começa a passar na sua mente, né? Você não começa a viver, sofrer não só pelaquela dor daquilo que você está passando, mas todas as dores que estão ali na sua memória, na sua carga genética, nas suas memórias, no seu padrão mental, elas começam a vir à tona e você começa a sentir tristeza por tudo aquilo, né? Então não é mais só uma dor, e sim todas as dores que estão ali registradas. E você conseguir sair dessa situação, ela é desafiadora, mas ela lhe ensina algo que é para a sua vida toda. Tudo que você viver dali em diante vai ser diferente. É como se você não tem como desver o que você já viu. Você não tem como
ser diferente, né? Por uma transformação que você passou. Tudo que você vê, que os seus olhos enxergar, ou que o seu ouvido ouvir daquele dia em diante, começa a se tornar diferente. Não tem como não ser. E foi isso, gente. A transmutação mental é você, o seu eu, né, aqui pequeno, digamos assim, né, seu eu material, né, esse seu eu aqui, se alinhar com o nosso eu interno, que é aquele eu superior. Então, digamos assim, quando as turbulências vêm e eu me alinho com esse eu interior, eu consigo passar por essas turbulências, que foi esse meu aprendizado, enxergando essas turbulências de uma forma diferente. Eu consigo enxergar na dor um novo sentido, eu consigo enxergar nenhuma morte de um familiar, de um ente querido, como também eu perdi meu pai, e foi assim nesse momento, mais ou menos nesse momento também, eu tive uma grande compreensão sobre aquilo também. Então, a transmutação mental é você conseguir passar por todas as situações. Não significa quando você consegue fazer essa transmutação, quando você consegue se elevar mentalmente, num estado de consciência, sua vida vai parar de acontecer problemas, situações de divergências, coisas que você não quer que aconteça. Isso não significa que vai parar de acontecer. Significa que você vai enxergar tudo com outro significado. E isso que faz você se tornar um ser melhor. Mesmo ali uma pessoa está passando por uma dor, você consegue chegar nela, né? Chegar naquela pessoa e oferecer uma palavra de conforto verdadeiramente, porque você enxerga a dor, mas na dor você enxerga uma oportunidade, às vezes, de crescimento espiritual, de crescimento em todos os sentidos, né? E não quer dizer que a dor tem que ser através da dor a transformação, e sim da elevação a partir da dor, né? E isso para mim assim foi um momento assim muito emblemático, muito assim que eu fazendo memória desse momento, é como se eu tivesse conseguido viver um antes e um depois, e foi muito grande, né? Foi muito verdadeiro, né? Como eu disse, né? Foi difícil, mas valeu muito a pena, porque tudo que eu vivi dali, vivo e vou viver depois desse momento, eu tive um novo olhar, né? E tem uma frase que fala assim: quando seus olhos, né? Quando seus olhos forem bons, o resto terá luz. Quando você consegue enxergar uma situação com uma certa bondade ou pelo um novo ângulo, tudo que você enxergar a partir dali, né? Você enxergou aquela situação, digamos que você enxergou ali aquela primeira visão e o corpo vinha depois, né? Então esse corpo que vai vir depois de qualquer situação, você vai conseguir enxergar ele com um novo significado. Então quando você enxerga com o olhar da alma, com um olhar mais aguçado, com um olhar mais elevado, tudo que vem depois é mais suave. Então, esse foi meu grande ensinamento. Eu sou muito grata, assim, a esse ser de luz que eu não consigo saber exatamente quem, mas assim, que trouxe para mim esse conhecimento no momento que eu estava assim de extrema dor, de extrema necessidade desse conhecimento, e me transformou tanto, me emociona muito, porque assim a gente percebe que que Deus nunca nos abandona. E às vezes é no momento que a gente mais acha que está sofrendo, que Ele está nos levando nos braços e está providenciando tudo o que é necessário para o nosso crescimento, tudo o que é necessário para a nossa evolução aqui. E só precisa a gente querer, né, estar aberto, querer viver isso, né? E é muito lindo. Viver hoje se tornou para mim uma experiência maravilhosa. Viver se tornou a melhor experiência, porque tudo que eu vejo uma borboleta voando, eu vejo significado, eu vejo plantas, eu vejo significado diferente, eu vejo Deus em tudo. E para mim hoje eu vivo assim realmente num estado assim de muita gratidão constante. E isso não significa não passar por situações adversas, mas eu quero ser assim cada vez mais. E aí foi o momento de eu me despertar em busca de vários outros conhecimentos nesse sentido.
e viver mais feliz, viver melhor, tendo mais sentimentos assim de gratidão, de amor incondicional, de procurar enxergar o melhor ângulo para olhar para cada situação. E não tem como isso não mexer em todos os aspectos da nossa vida, né? Porque uma vez que você vai se transformando, né, interiormente, tudo que está em sua volta, né, vai se transformando também. Então, eu só tenho que agradecer a esse livro, a quem escreveu esse livro, e depois eu vou estar trazendo aqui outros conhecimentos que eu aprendi com esse livro, com Kybalion.